Deus abençoe a cada uma delas. Os irmãos que estão em casa nesta manhã, nos acompanhando nas redes sociais, Deus te abençoe também. Sejam muito abençoados através dessa transmissão. Queridos, que alegria estarmos aqui nesta manhã, mais um domingo. Não sei como foi a sua semana. Essa semana foi uma semana muito abençoada. Ao mesmo tempo, uma semana de bastante guerra espiritual. Muitas lutas. Quero depois estar compartilhando um pouco com vocês no final sobre alguns avanços, algumas conquistas. Mas eu quero fazer neste momento uma oração com vocês. Feche os seus olhos. Vamos pedir para que o Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui. Obrigado por esta manhã tão especial, tão importante, em que o Senhor nos proporciona a vida, que o Senhor nos proporciona, meu Deus, a graça de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial em que nós temos o privilégio e a oportunidade de sermos ministrados pelo Senhor, de sermos ministrados através da Sua palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui e vai trazer aos nossos corações uma palavra rema, revelada, e essa palavra não vai voltar vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela será enviada. Espírito Santo, toma a direção toda, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Como eu estava dizendo, é muito bom estarmos aqui nesta manhã e poder desfrutar desse tempo juntamente com os amados. Hoje quero compartilhar algo com vocês, que Deus tem colocado no nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Este domingo, na verdade hoje era para a apóstola Valnice estar aqui, hoje seria o nosso comissionamento apostólico e profético, mas por uma questão de agenda, nós tivemos que transferir para o dia 13 de abril. Semana que vem vai estar acontecendo algo muito especial. Vocês já estão vendo algumas informações que nós estamos recebendo. Eu estou compartilhando isso com vocês porque faz parte do contexto em que nós já estamos vivendo, estamos entrando, porque neste ano do movimento, nós entendemos que era um ano que Deus está nos levando a ir de encontro com as pessoas que precisam conhecer a Jesus. E neste ano nós estamos sendo desafiados a nos mover em direção a esses perdidos, em direção a essas pessoas que não conhecem a Cristo. Por exemplo, em janeiro nós estivemos aqui compartilhando sobre um mês do fundamento, onde nós estivemos falando sobre Pedro, o apóstolo Pedro, como uma referência, onde ele nós estivemos destacando a importância de nós estarmos edificados sobre a rocha, estamos edificados sobre Cristo, que é a nossa rocha. No mês de fevereiro nós refletimos um pouco sobre a intimidade, o mês da intimidade, trouxemos como referência o apóstolo João, um homem que esteve debruçado ao peito de Jesus. E nesse mês de março, nós estamos no mês do conectar, conexão, estarmos próximos das pessoas, e nós precisamos entender que conexão exige tempo. Não se conecta com alguém sem tempo. E o tema desta manhã que eu quero compartilhar com vocês é exatamente esse, onde eu quero estar compartilhando sobre conectar requer tempo. Conectar requer, não é uma coisa que acontece assim, de uma hora para outra, existe um propósito. E nós associamos este mês de março com o apóstolo André, porque André, ele tinha um coração de discipulador. André, ele sempre conectava as pessoas a Jesus. Ele era uma pessoa muito fácil de se conectar com as pessoas, e a sua vida, a vida desse homem, desse apóstolo, nos ensina o poder da conexão e também da multiplicação no reino de Deus. E nós queremos receber isso, essa unção de conectar as pessoas, essa unção de nós nos envolvermos com as pessoas. Nós compartilhamos na semana passada uma passagem que está lá no livro de João, capítulo 1,
versículo 40, 41, 42, onde diz que André, ele se aproxima do seu irmão, na época Simão, que depois foi Pedro, e apresenta Pedro a Jesus. E foi tão interessante, queridos, que nessa passagem bíblica a gente percebe que André, ele investiu tempo para conectar o seu irmão a Jesus. Demandou tempo, requer tempo. E nós percebemos que ele, André, ele poderia muito bem ter guardado a experiência que ele tinha acabado de ter, que quem era o discipulador dele até então era João Batista, e agora ele tem uma revelação, porque João Batista apresenta Jesus para André, e André tem uma revelação de quem era o Cristo vivo, que o João Batista era apenas um precursor, mas o Messias não era João Batista, era Jesus. E André tem uma revelação naquele momento, e ele poderia ter guardado aquela revelação apenas para ele, mas ele entendeu que ele precisava compartilhar com alguém próximo a ele. E aí nós percebemos que esse é um exemplo prático de discipulado. Esse é um exemplo prático de se conectar com outras pessoas. Então, queridos, investir tempo para trazer outros à presença de Cristo requer tempo, requer uma conexão. André, uma das coisas lindas que eu vejo na vida deste homem é que ele tinha uma estratégia de discipulado para isso acontecer. Ele tinha algo dentro dele que naquela experiência com Cristo, nós falamos semana passada, ele consegue se conectar com um garoto que tinha 2 pães, peixinhos, para multiplicar pães. Ele se consegue conectar com gregos, com judeus, para levar a Jesus. Ele tinha esse espírito, sabe, essa estratégia de discipulado, lembrando que essa é uma das características das maiores igrejas que crescem no mundo. É saber qual é a estratégia de discipulado que nós temos. Lembrando também que essa característica de uma estratégia de discipulado era uma das estratégias da igreja primitiva. A igreja primitiva sabia como chegar às pessoas, como alcançar as pessoas. Mas durante essa ministração, hoje, nós vamos aqui, queridos, perceber que existe uma mensagem chave. E eu poderia resumi-la em poucas palavras, na verdade. Que seria, conectar as pessoas a Jesus exige mais do que palavras, exige tempo. Se você compreender isso durante a mensagem, vai ser muito bom. Que conectar as pessoas a Jesus não é apenas falando com essas pessoas, mas é demandando tempo com essas pessoas, é estar com as pessoas, é estar próximo a elas, porque o discipulado acontece quando nós estamos dispostos a gastar, ou por que não dizer, investir tempo com aqueles que precisam conhecer a Jesus. Tem um cântico, se der tempo no final nós vamos cantar, cântico que tem cantado muito ultimamente, o tema dele é Ele. E no meio da canção diz assim: estou gastando a minha vida por Ele. Como nós estamos gastando o nosso tempo? Como nós estamos gastando a nossa vida? Como nós estamos desgastando a nossa vida? Como nós estamos investindo tempo para com as pessoas? E assim como André, esse apóstolo amado, ele deixou as suas ocupações para buscar o seu irmão Pedro e apresentá-lo a Jesus. Nós, queridos, num tempo como hoje, de tanto ativismo, nós somos chamados a investir tempo na vida dos outros e levá-los ao Mestre, e levá-los a Jesus. Então, este é o tema desta manhã. Diga comigo: conectar requer tempo. Você pode dizer isso para alguém? Ou atrás, ou do lado, ou da frente. Diga: conectar requer tempo. Eu tenho aqui sobre a mesa um relógio.
está parado, mas é um relógio. Mas eu trouxe também nesta manhã uma ampulheta. E nós vamos contar o tempo hoje com ela. Vou colocar ela aqui. Você vai ficar observando, ela tem um tempo. E enquanto a gente estiver ministrando, você vai perceber que o tempo está passando. Esse relógio, essa ampulheta, ele nos lembra, queridos, que o tempo passa. Tudo passa. E ele traz uma representação, essas duas peças, tanto o relógio quanto a ampulheta, de que nós precisamos entender qual é a necessidade, queridos, de nós usarmos o nosso tempo. Como nós estamos usando o tempo que Deus tem nos dado. Você está vendo essa ampulheta enquanto está aí a areinha caindo, tudo? Como eu disse, simboliza que o nosso tempo está correndo. O nosso tempo está passando. O nosso tempo está andando. E nós, queridos, não podemos desperdiçá-lo. Não podemos desperdiçar o tempo que Deus tem nos dado. Aqui na mesa também tem uma Bíblia. Essa Bíblia, ela ilustra também, tem um caderno aqui ao lado, um momento, eu diria que seria como que um símbolo de ensino, de compromisso, de discipulado, do tempo em que nós vamos investir na vida das pessoas, a palavra, levando essas pessoas a terem uma experiência com Cristo. Hoje eu também deixei aqui um celular, tá, à mesa. Esse celular também nos mostra alguma coisa. Representa as distrações que muitas vezes nós podemos ter na vida, através da tecnologia sendo usada de uma forma incorreta, mas também simboliza a possibilidade de nós usarmos a tecnologia com o tempo que Deus nos deu para evangelizar, para alcançar pessoas, para envolver outras pessoas. Aqui eu deixei também uma lâmpada, aqui para vocês observarem, e essa lâmpada ilustra que o tempo que Deus nos deu, nós precisamos ser luz na vida das pessoas. E não outra coisa, nós precisamos ser luz na vida daqueles que estão à nossa volta, das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que estão ao nosso redor. Então o tema de hoje, ele nos impulsionará ao movimento, à ação, a fazer algo, num sentido de urgência, da necessidade que nós precisamos, queridos, usar o nosso tempo para se conectar com as pessoas, deixando claro que não é amanhã, é hoje, é agora, é neste momento, o tempo certo para investir tempo em pessoas, em discipulado, em se conectar com as outras pessoas, não é amanhã, é hoje. É a gente usar o tempo que Deus tem nos dado agora, para a gente estar envolvendo outras pessoas. Em outras palavras, o objetivo desta manhã será mostrar, queridos, que o discipulado exige um investimento real, um investimento de tempo que nós precisamos estar dispostos a dedicar às pessoas e levá-la ao Senhor Jesus. Não acontece por acaso, demanda tempo. Aliás, se eu fosse dar um tema, um novo nome ao tema desta manhã, que nós estamos ministrando, eu ia chamar ela de o tempo de se conectar é agora. Se eu fosse mudar esse tempo, eu ia dizer, o tempo de conectar é agora. É neste momento, é hoje. Nesta manhã, queridos, eu quero falar com você exatamente sobre o tempo e a conexão. O tempo de nós nos conectarmos com as pessoas. O tempo de nós nos aproximarmos das pessoas. E eu gostaria de destacar durante a pregação que nós não podemos adiar o discipulado e a conexão com as pessoas. Nós precisamos usar bem esse tempo para conectar essas vidas a Cristo sem procrastinar, ou seja, agora, hoje, neste momento. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos numa época, num tempo,
onde a reclamação mais frequente que nós ouvimos, qual é? Não tenho tempo para nada. Que correria da vida. Essa é a maior reclamação que eu ouço das pessoas. Meu Deus, eu não dá tempo de fazer nada. Que correria, que ativismo. Acordo, fui dormir, nem vi o dia passar. Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa. Ou por que não dizer, será que a gente não está dizendo isso? Essa é a maior reclamação. Nós estamos ocupados com compromissos, estamos ocupados com trabalho, com redes sociais, com entretenimento, com tantas coisas, mas a pergunta é, será que nós estamos investindo o nosso tempo naquilo que realmente importa? Em que nós estamos investindo o nosso tempo? Será que não é tempo da gente refletir sobre o que nós estamos investindo no nosso tempo? Será que nós estamos priorizando o discipulado, a conexão com as pessoas para levá-las a Cristo? Ainda nessa parte introdutória, queridos, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês. Sobre um machado e um lenhador. Vocês já devem ter ouvido essa história. Eu trouxe um machado aqui para vocês verem. Imagine, eu já trabalhei na roça e já cortei muita lenha com machado. Não era tão bonito quanto esse. Havia um lenhador, a história compartilha que ele, muito experiente, ele desafiou um outro rapaz, um outro lenhador, porém esse outro não era tão experiente com ele, mas o outro era cheio de energia, um homem assim, saradão, sabe, aqueles musculoso, como nós temos uns aqui na igreja, assim, fortão, né? Eu me lembrei agora, eu falei fortão, eu lembrei do Gabriel, não sei porquê, eu não sei se vocês sabem, o Gabriel não está nesta manhã, provavelmente está acompanhando junto com a Rebeca. Essa semana eles se tornaram pais, nasceu o Levi, essa semana nasceu o filho deles, e eles não estão aqui por isso. Mas esse homem, cheio de energia, o lenhador experiente desafiou ele, para ver quem cortaria mais árvores em um dia. Essa é a história. Eu que sou experiente ou você que é saradão, vamos ver quem corta mais árvore? E eles começaram a trabalhar naquela manhã, cortando árvores, desde a manhã até o pôr do sol. O jovem trabalhou sem parar, cortando árvore, não parava para descansar, não parava para meditar, não parava para nada, dia inteiro, o rapaz ali, e o lenhador mais velho, no entanto, ele cortava algumas árvores, fazia uma paradinha, de vez em quando ele cortava, aí ele cortava mais algumas árvores, parava novamente, e enquanto ele fazia essas frequentes paradas, ele pegava uma lima, não sei se você sabe o que é uma lima, e ele ficava afiando o machado. Essas paradas que o lenhador experiente fazia, era para afiar o machado, e o outro não parava, só cortando lenha. No final do dia, para surpresa do jovem lenhador, ele olhou para aquele experiente e, uau, espera aí, como pode? Eu não parei um minuto, e eu cortei menos árvores do que você que parou várias vezes durante o dia. Queridos, o jovem ficou meio intrigado, e perguntou para o lenhador, como que foi possível isso? Eu que fiquei o dia todo trabalhando, eu que suei a camisa, eu que não parei em nenhum momento, eu que trabalhei sem parar, enquanto você fez várias pausas. Aí o lenhador sorriu para ele e respondeu assim, você trabalhou muito duro, mas não percebeu que enquanto eu fazia as minhas pausas, enquanto eu dava minhas paradinhas, eu estava afiando o machado. Queridos, trabalhar sem estratégia, fazer as coisas sem estratégia,
sem renovação, sem entender o que o Espírito quer que a gente faça, nós, ao invés de estarmos ganhando tempo, nós estamos gastando tempo. Nós estamos nos desgastando. Muitas vezes nós estamos com um machado nas mãos, fazendo, e a gente não percebe que nós estamos nos cansando, nos desgastando, enquanto tem um outro que a gente olha para ele e fala assim, puxa, ele parece que não trabalha, e as coisas acontecem na vida dele. Por quê? Porque aquele lá está trabalhando estrategicamente, nós não estamos sendo estratégicos. Nós não estamos fazendo as coisas com estratégia. E existe uma lição muito importante nessa pequena ilustração, que muitas vezes que nós estamos tão ocupados e sobrecarregados, que nós não percebemos que nós precisamos parar e afiar o nosso machado espiritual. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de estar com o Senhor, eu não tenho tempo. A gente começa de manhã, termina à tarde, desgastado, cansado, porque a gente acha que se a gente fizer, nós vamos fazer mais. Não é, Urbano? Não é, Rita? Não é, Leonardo? Nós precisamos investir tempo naquilo que realmente exige o nosso tempo. Discipular pessoas, queridos, requer tempo. O discipulado exige tempo, exige sabedoria. Nós precisamos aprender a administrar muito bem o nosso tempo, e não apenas estarmos assim conectados com Deus, mas também, queridos, conectados com as pessoas com eficiência. Investir tempo certo com as pessoas. Um machado cego, ele simboliza trabalho sem estratégia. Em contrapartida, um machado afiado, queridos, é muito mais eficiente, e eu sou prova viva disso. Antes nós tínhamos um machado, depois papai conseguiu comprar um trançador. Quem sabe o que é um trançador aqui? Levanta a mão, poucos sabem. Trançador é um serrote enorme, que vai mais ou menos assim, daqui no violão, e aí tem uma madeira que você segura o serrote de um lado, e do outro lado a pessoa segura o outro, e aí a pessoa pega um trançador, a gente chama de trançador, é um serrotão grande, e um puxa aqui e um puxa de lá, e um puxa daqui e um puxa de lá. Quem sabe os irmãos ali nas redes sociais não acham um trançador e põem para a gente, aí depois vocês vão ver. A gente deixou de cortar lenha com o machado e começou a cortar com o trançador. Mas você sabia que o trançador é cheio de dente, é um serrote grande. E se ele também não for afiado, também não funciona? E aí papai nos ensinou a limar os dentinhos do trançador. Estratégias. Esse ponto que vocês estão vendo aí no telão, o tempo, queridos, é o recurso mais precioso no discipulado. Eu quero compartilhar mais uma história com vocês, que é sobre o depósito diário de Deus. Vocês já devem ter ouvido isso. Imagine todos os dias, ao amanhecer, quando começa o dia, um banco deposita 86.400 moedas na sua conta de ouro. Todo dia, você acorda, entrou na conta, você abre o seu extrato, está lá, 86.400 moedas. E aí você pode gastá-la durante o dia como você quiser. Só que tem um detalhe, quando terminar o dia, se você não usou todas elas, desaparece. Elas somem. Você não tem mais chance de usar essas moedas. No dia seguinte, novas 86.400 moedas são depositadas outra vez. No entanto, você nunca saberá quando é que o banco vai decidir fechar sua conta. Quem aqui entende isso? Você tem uma conta, você acorda de manhã e abre
o extrato tem 86.400 moedas de ouro lá. Só que ninguém sabe o dia que a sua conta fecha. Sabe o que é essa conta fecha, queridos? Esses 86.400 moedas é o tempo que Deus nos dá em segundos, todos os dias. Todos os dias Deus nos dá 86.400 segundos. Substitui as moedas por segundos. Se a gente não souber usar, queridos, com sabedoria, o que nós não usamos de uma forma produtiva significa que não pode mais ser recuperado. Não podemos mais recuperar o tempo que nós perdemos ontem. Passou. Um dia, o nosso tempo na terra termina. Vão fechar a nossa conta. E você não vai receber mais moeda. Um dia, o dono do banco diz assim: Ana, Raquel, seu tempo acabou. E você sabe, na sua família, já viveu isso. Seu pai, seu irmão, que chega. Minha sogra, o tempo dela acabou. Ela não recebe mais um depósito de 86.400 segundos para ela viver. Hoje nós só lamentamos às vezes e choramos a ausência, a dor, a falta. E nós teremos, queridos, que prestar conta, o mais importante, de todo esse tempo que nós estamos recebendo nessa terra. Nós teremos que prestar conta de como nós estamos utilizando o tempo que Deus está nos dando. Isso não vai ficar assim, não é de bobejada não. Você tem um propósito, nós estamos aqui nessa terra com um propósito. Isso nos ensina, queridos, que nós precisamos usar o nosso tempo para o que realmente importa. O que é que importa? Queridos, crescer espiritualmente importa, sim ou não? Será que discipular os outros importa, sim ou não? Será que expandir o reino de Deus importa, sim ou não? Cuidar da nossa família, tudo isso importa. Nós precisamos investir, porque se nós não investirmos os nossos segundos em algo que tem valor eterno, que tem peso de eternidade, eles se perderão para sempre. Vão se perder para sempre. Na Bíblia, queridos, nós vemos que Jesus, ele investiu tempo com os seus discípulos. Jesus, ele investiu ensinando, corrigindo, demonstrando amor, estando ao lado deles. E se nós queremos discípulos frutíferos, nós também precisamos aprender com eles, aprender com essas pessoas. Esse é um exemplo que eu quero trazer nessa manhã, o exemplo de Jesus com os seus discípulos, está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz que Jesus designou, escolheu 12 para si, o chamou para estar com ele e depois os enviou a pregar. Marcos 3,14 diz isso. Se Jesus não fosse, queridos, se Jesus não apenas, ou melhor, Jesus ele não apenas ensinou os seus discípulos de uma forma teórica. A Bíblia diz que Jesus passou tempo diariamente com eles. O versículo diz isso. Escolheu 12, designando o apóstolo para que estivesse com ele, e depois disso os enviou a pregar. Antes, teve um discipulado, um processo, um tempo com esses homens, um tempo com eles. A Bíblia diz que o Senhor os chamou para estar com eles antes de enviá-los, demonstrando que o discipulado eficaz requer, queridos, tempo e convivência. Eu preciso querer estar ao lado do meu discípulo, do meu discipulador. Eu tenho que desejar isso. O relacionamento próximo desses homens, juntamente com Jesus, permitiu que os discípulos aprendessem diariamente com Ele, não apenas de uma forma teórica, ouvindo, mas eles aprenderam, queridos, observando a vida do Mestre. Eles aprenderam observando a vida de Jesus. Eles olhavam as reações do Mestre, o amor que ele tinha pelas pessoas, e os discípulos foram absorvendo tudo isso. Esse tempo de discipulado juntamente com eles, que Jesus estava investindo
na vida deles, fez com que eles também futuramente pudessem demonstrar um amor a outras pessoas. E assim como Jesus, nós precisamos investir tempo em qualidade com aqueles que nós estamos discipulando, queridos, cuidando. Nós precisamos desejar estar ao lado de alguém. Para isso nós temos as nossas células. Nós precisamos fazer parte de uma célula, estar envolvidos, queridos, andando ao lado deles. Uma jornada espiritual, a gente vai crescendo. O discipulado é um processo contínuo de aprendizado, queridos, prático, que transforma a nossa vida, não é teórico. Um outro exemplo que me chama a atenção nas Escrituras é um exemplo de Jesus e Nicodemos. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 1 e 2, nessa passagem você percebe que Nicodemos procurou Jesus à noite. Por quê? Porque ele dedicou tempo para ensinar-lhe sobre o novo nascimento. Nicodemos entendia que se fosse durante o dia, Jesus estaria tão ocupado que não teria tanto tempo para ele. Nicodemos, a Bíblia diz, é clara, no versículo você vai perceber, versículo 1 e 2, ele era uma autoridade judia ali entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus, que o Senhor realiza milagres, que o Senhor faz tantas coisas, mas eu quero entender o que é nascer de novo. E Jesus, queridos, à noite, parou, à noite, e disse assim: senta aqui, vamos conversar, vamos explicar. Nicodemos era um líder religioso, um fariseu que buscava compreender mais sobre Jesus, ele queria conhecer Jesus, e apesar da sua posição, do conhecimento que esse homem tinha, ele percebeu que faltava alguma coisa essencial. O que é? Um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele conhecia na teoria, Nicodemos conhecia as Escrituras, mas ele não tinha relacionamento com Deus, e ele disse: está faltando alguma coisa. E ele entendeu que essa alguma coisa só viria através de um relacionamento próximo com o seu discipulador, no caso Jesus. Se ele não tivesse tempo com o mestre, ele não aprenderia. Ele poderia ter evitado esse encontro, Jesus, queridos, e também o Nicodemos, por causa das opiniões dos outros, o que vão pensar a nosso respeito. Mas Nicodemos, principalmente, não pensou isso. Ele decidiu procurar Jesus à noite, um momento de privacidade, de reflexão, um momento que ele sabia que Jesus estaria só. E esse encontro mostra, queridos, uma coisa importante do lado do discipulador, que era Jesus, que é que nos ensina que o mestre, mesmo à noite, depois de ter tido um dia de desgaste, cansado, discipulando, cuidando, a Bíblia diz que Jesus estava lá com Nicodemos. Ou o que Jesus nos ensina, queridos? Que ele estava disposto a investir tempo naqueles que genuinamente buscavam a verdade. Aqui, claro, vale a gente ressaltar alguma coisa e abrir um parênteses. Às vezes a gente investe muito tempo em pessoas que não querem. E Deus nos ensina que nós precisamos investir tempo, mas naqueles que querem. Naqueles que realmente, genuinamente querem. Mesmo, queridos, que fosse fora dos horários comuns ou convenientes, como era a noite. O discipulado, ele exige essa mesma disposição de nós estarmos acessíveis às pessoas que precisam de uma direção espiritual. Não importa o horário. Quem me conhece sabe, eu não tenho horário. Qualquer horário eu estou disposto. Jesus mesmo cansado, que é isso. A Bíblia diz que ele fazia coisas que teve um momento que ele disse, mesmo sem tempo nem para comer. No ministério diário, mesmo cansado, ele não desprezou o pedido de Nicodemos. Ele investiu tempo em responder as suas dúvidas. E aí ele chegou, a Bíblia diz que quando Jesus chegou a Nicodemos, a resposta de Nicodemos não foi, a resposta de Jesus não foi superficial. A resposta de Jesus, querido, ele ficou ali explicando detalhadamente sobre o novo nascimento e disse: olha,
Mas como que eu vou nascer, Jesus? Eu vou entrar na barriga da minha mãe outra vez? Jesus, não, você precisa nascer da água do Espírito. Jesus começou a investir tempo naquela conversa. A Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram ali, mas eu tenho certeza que foi o suficiente para Nicodemos entender o que era o novo nascimento, o que era conhecer a Jesus. Isso nos ensina, queridos, que discipulado exige paciência, exige disposição para ouvir, para ensinar. Meu Deus, nem sempre, queridos, será conveniente ou em horários planejados, que às vezes a gente planeja para atender uma pessoa, mas eu creio que um verdadeiro discipulador, ele está sempre pronto para ajudar aqueles que buscam a verdade, que querem conhecer mais de Deus. Um outro exemplo que me ensina muito é Jesus e a mulher samaritana, que está lá no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 10. Você vai percebendo que Jesus parou num poço de Jacó e investiu um tempão com a mulher, que resultou na salvação dela e de toda uma fila, de todo um povoado, por causa de um tempo investido numa mulher que era desprezada pela sociedade. Às vezes a gente vê, queridos, pessoas na rua, marginalizados, drogados, prostitutas, homossexuais, moradores de rua, e diz, eu não vou investir tempo nessa pessoa. Às vezes, através dessa pessoa, você pode ganhar uma multidão de gente e ter um peso de eternidade e uma coroa, um galardão. Eu não vou ler o texto, mas a Bíblia diz que tinha um poço. A mulher estava, cansado de viagem, ou melhor, Jesus estava cansado de viagem e sentou à beira de um poço. E ele sabia que ali ia chegar uma mulher. E naquela conversa, vocês conhecem a história. Me dá um pouco de água? Não, mas se você soubesse a água que você está bebendo, você nunca mais pediria água. Queridos, Jesus poderia ter seguido o seu caminho sem conversar com aquela mulher samaritana que culturalmente os judeus não se associavam com os samaritanos, e muito menos um homem judeu poderia conversar com uma mulher samaritana em público. Muitas vezes, queridos, nós vestimos com uma roupagem religiosa e achamos assim, não, eu sou muito religioso para misturar com as pessoas, não posso. Jesus se despiu de toda a religiosidade, da cultura, de tudo aquilo, e ali, queridos, Jesus quebrou meu Deus, quantas barreiras Jesus quebrou. Jesus quebrou barreira social, Jesus quebrou barreiras religiosas, ele interrompeu a sua jornada, que estava caminhando para estabelecer, sabe o que, queridos? Uma conexão, para se conectar com uma pessoa. Ele mostrou que nenhuma barreira social ou cultural pode impedir um discipulado verdadeiro. Ele mostrou, queridos, que ao dedicar tempo àquela mulher, ele não apenas restaurou a identidade dela, mas ele também transformou essa mulher em uma missionária que levou a mensagem ao seu povo. Meu Deus, isso nos ensina, queridos, que o discipulado, ele não nos limita a um ambiente religioso formal. Discipulado vai muito mais além do que isso. Discipulado pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer hora, desde que nós estejamos dispostos a dedicar tempo às pessoas. E dedicar tempo hoje parece um negócio meio complicado. Vocês estão vendo a ampulheta? O tempo está passando. Está passando. Ele não apenas falou com ela, mas ele dedicou tempo para conhecê-la. Ele queria saber quem ela era, foi contando. Eu estou casado, vou lá, que marido? Você já teve vários maridos, e aí começou uma história. Ele quis conhecer, ele quis entender a realidade daquela mulher e trazer em cima da realidade dela uma verdade de amor. E esse amor liberado a ela
mudou a vida dela. Mudou a vida, queridos. Agora, o que Jesus fez? Jesus começou falando sobre o quê, queridos? Sobre água. Ele usou uma coisa tão básica, simples, algo comum, algo essencial para a vida, que era a água. E você vai percebendo que Jesus gradualmente levou essa mulher a compreender a necessidade de uma transformação espiritual. Isso significa que às vezes, queridos, a gente já quer chegar para uma pessoa e quer pegar a palavra de Deus, abre a boca dela e quer enfiar tudo dentro dela, goela abaixo. Religiosos, você tem que ser de Deus, tem que... E a gente quer... Jesus não fez isso. Jesus, ele disse assim: você está aqui para quê? Vim buscar água. Água? É água. Água. Eu tenho que levar água, mas se você bebesse da água que água? E aí Jesus, através da água, ele foi levando essa mulher a entender gradualmente a importância que ela necessitava conhecer a Jesus. Queridos, tem tantas ferramentas, tanto jeito, tanta maneira. Você não precisa, nós não precisamos, queridos, ser tão religiosos para chegar às pessoas. Nós só precisamos ter uma vida com Cristo, de relacionamento, e a partir disso as pessoas vão ser transformadas. Você crê? Eu creio, porque esse encontro transformou a vida dela, impactou uma cidade inteira. A mulher, queridos, depois de ser alcançada, a Bíblia diz que ela se tornou uma evangelista espontânea. Ninguém pediu para ela fazer nada, e levou as pessoas até Jesus. Muitas vezes, Valdir, uma conversa simples, uma conversa muito simples, queridos, pode ser o início da transformação da vida de alguém. No entanto, isso exige tempo, exige empatia, exige disposição, disponibilidade para ouvir as pessoas e caminhar junto com elas. E hoje, queridos, parece que a gente não está muito disposto a isso. O último exemplo que eu quero trazer aqui, para a gente depois entrar no penúltimo ponto, Marta e Maria. Vocês lembram de Marta e Maria? Eu não vou ler o texto, lá em Lucas capítulo 10, no versículo 40, acho que o versículo 38 em diante até o 42, mas principalmente o 1 e o 2 ali, versículo 41 e 42, a Bíblia diz que Jesus chegou para Marta e disse: Marta, Marta, você está tão preocupada, com tantos afazeres, inquieta com tantas coisas, contudo apenas uma coisa é necessária, Marta, só uma coisa lhe basta. E Maria, Jesus conversando com ela, escolheu a boa parte, e esta não vai ser tirada dela. Você percebe, queridos, nessa passagem nós vemos duas posturas contrastantes, duas posturas que falam em relação ao tempo, uma contrasta com a outra. Por quê? Marta estava ocupada, tempo, fazendo muitas coisas, inquieta, afazeres da casa, enquanto Maria escolheu gastar o tempo, também fala de tempo, investir o tempo, aonde? Na presença do Senhor Jesus. São duas pessoas que falam de tempo, uma querendo investir tempo na vida dela, e outra investindo a vida dela em Jesus. E você percebe, queridos, que isso nos ensina a prioridade do nosso tempo, diante da nossa conexão com Cristo e com as pessoas. Qual era a conexão de Marta com Cristo e com as pessoas? E qual era a conexão de Maria com Cristo e com as pessoas? Muitas vezes, nos deixamos levar, queridos, pela correria da vida. E precisamos tomar cuidado com isso. Negligenciamos o que realmente é essencial, como por exemplo, estar na presença de Deus. Ter tempo de discipular as pessoas, estar junto com elas. Nós negligenciamos isso. Marta não estava fazendo algo ruim, não era algo, estava trabalhando, cuidando da casa,
Todos nós temos que cuidar da casa, cuidar dos nossos afazeres, temos o nosso trabalho. Nós temos que investir tempo, sim, com as nossas atividades, mas a Bíblia diz que ela estava distraída. Ela estava distraída naquilo que naquele momento era mais importante. Naquele momento não era para ela estar ali fazendo as coisas da casa. Ela poderia fazer as coisas da casa em um outro momento. Aquele momento era o momento que Jesus apareceu na casa dela. Maria entendeu, opa, Jesus veio aqui, eu vou ficar aos pés dele, porque eu não vou ter tempo. Eu não vou ter Jesus sempre aqui. Marta não entendeu isso. Marta, mesmo com Jesus na casa, ela continuou fazendo as coisas dela. E isso, queridos, que é o problema nosso. Às vezes o tempo que nós temos que ter tempo com Jesus, nós usamos para fazer outras coisas. Essas outras coisas não é irrelevante, não é ruim, temos que fazer. No entanto, temos que entender qual é o tempo dessas coisas serem feitas. E assim como Maria, nós precisamos aprender a boa parte. Aprender, decidir e dedicar tempo de qualidade, queridos, para crescer espiritualmente, para discipular as outras pessoas. Nós não podemos permitir que as preocupações do dia a dia nos impeçam de cumprir o chamado de conectar as vidas a Cristo. É claro que eu estou falando aqui, queridos, de investir tempo às pessoas, e a gente sabe que investir tempo às pessoas não é fácil. Principalmente quando você começa a investir, investe, e aí você fala assim, agora ela vai dar fruto, e aí você olha para a pessoa, parece que ela volta a estaca zero. Aconteceu com alguém aqui já isso ou não? Aí a gente fala assim, não vou mais saber dessa pessoa, não quero nem saber, já investi tanto tempo na vida dela. Será que Jesus fez isso? Uma lição importante aqui, queridos, conectar pessoas a Jesus exige tempo, disposição e disponibilidade. Não se trata apenas de falar de Jesus. Sabe por que hoje muitas pessoas não estão tendo um encontro com Cristo? Porque às vezes nós estamos apenas nesse nível de falar. A gente fala, aí a pessoa começa também a falar e querer mostrar os seus problemas e a gente já dá linha, já foge, diz o quê? Já fiz a minha parte, mas não quero me envolver com a pessoa, não quero me conectar com a pessoa, não quero estar próximo à pessoa. E Jesus, ele dedicou tempo, queridos, para se conectar com as pessoas. Se ele fez isso, quanto mais nós. Eu quero falar um pouquinho sobre vocês, sobre quebrar essa barreira da falta de tempo. Esse é um próximo ponto que eu quero mostrar aqui nesta manhã. Nós precisamos quebrar a desculpa da falta de tempo. Porque eu disse no início que uma das coisas mais terríveis que nós mais encontramos é e aí, meu irmão, que correria, né? Tudo bem, mas que falta de tempo, não tenho tempo mais para nada, não dá tempo de... E eu quero contar mais uma historinha para vocês em relação a esse ponto. O valor de cada momento. Essa é a história. O valor de cada momento. Por quê? Para a gente entender a importância do tempo, eu queria que vocês considerassem comigo algumas situações. O que é um segundo? Um segundo, vocês imaginam que pode ou não pode ser crucial para um corredor, por exemplo, que ganhe uma medalha olímpica? Quem aqui já viu essas Olimpíadas e por causa de um segundo não ganhou medalha de ouro? Eu vi uma pessoa nessas Olimpíadas. Um segundo, para ela, queridos, foi crucial. Ela não ganhou medalha de ouro, ficou com a medalha de prata. Um minuto pode significar muito para quem aqui já perdeu um voo. Quem aqui já perdeu um voo? Olha lá, perdeu um voo. Um minuto pode ser muito para quem perde um voo, principalmente quando você se compromete a estar no lugar para um momento importante ou algo, meu Deus, que difícil. Uma hora pode ser, queridos, fazer grande diferença para salvar uma pessoa que às vezes está prestes a perder a vida em uma cirurgia.
Uma hora faz a diferença. Algo que aconteceu? Sim, doutora. Pode fazer muita diferença. Você sabia que um dia, 24 horas pode representar muito, queridos, na vida de alguém, como por exemplo o nascimento de um filho, ou de um casamento. Um dia pode fazer muita diferença. E por que não chegar mais fundo? Um ano. Comecei no segundo. Um ano pode ser decisivo para um estudante que perdeu o ano letivo, sim ou não? Pode fazer toda a diferença para um estudante que não estudou corretamente e ele repetiu de ano, tem que fazer tudo de novo, perdeu a oportunidade porque ele não estava preparado para passar de ano. Um ano pode fazer a diferença para um estudante. Enfim, tudo isso, queridos, nos ensina que cada momento tem um valor significativo, seja um segundo, um minuto, uma hora, seja um dia, um ano, tudo é importante na nossa vida. E no discipulado, o tempo que nós dedicamos, queridos, a alguém, pode ser a diferença na vida dessa pessoa, que estava sem propósito, que não sabia para onde estava indo, mas através desse tempo que você destina a ela, ela pode ser transformada, mudada. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a minha mamãe investiu tempo em mim, orou por mim por 5 anos, falou de Jesus para mim, esteve ao meu lado, e um dia eu conheci Jesus através da minha mãe. Minha mãe investiu tempo em mim, eu estou aqui por ela. Depois era eu e minha mamãe investindo tempo na minha irmã conheceu a Cristo. Depois éramos 3 investindo na vida do meu irmão conheceu a Cristo. E depois nós investimos 12 anos na vida do meu pai, e aí ele conheceu a Cristo. Se nós, queridos, valorizarmos cada segundo, nós entenderemos que investir tempo no reino de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Investir no reino de Deus. Investir no reino de Deus. Efésios 5,16 diz assim, olha, eu quero ler com vocês na NVI. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Na versão Ara, lá ela diz que nós devemos ser prudentes da forma como andamos, e depois o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser como nécios, mas como pessoa sábia, e aí ele usa um termo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. Remir o tempo. Muitas vezes, queridos, nós dizemos isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas o problema, escute isso, queridos, não é realmente a falta de tempo, e sim a prioridade que nós damos ao tempo. A prioridade que nós damos ao discipulado. Porque se a gente, queridos, entender a prioridade de estar com as pessoas, nós vamos ter tempo. Se a gente entender a importância de estar com o marido, com a esposa, com os filhos, nós vamos arrumar tempo. Então o problema não é a gente ficar dizendo, eu não tenho tempo. O problema real, queridos, é que nós não priorizamos o nosso tempo. Nós não damos prioridade de fato naquilo que nós devemos dar. O tempo, queridos, ele não se encontra, o tempo ele se faz. O tempo, queridos, se faz. Se o discipulado não for prioridade, nós sempre teremos algo aparentemente mais urgente para fazer. Sim ou não? Se discipulado, estar com as pessoas não for prioridade, a gente sempre vai arrumar outra coisa. Nós sempre, queridos, e Jesus nos ensina que administrar bem o tempo, aqui nesse livro de Efésios, ele nos ensina que se a gente realmente focar naquilo que realmente tem peso de eternidade, tem valor eterno, queridos, nós vamos colher frutos. Ele não estava, aqui a gente percebe, preocupado em cumprir uma rotina religiosa,
mas ele queria aproveitar cada momento para ensinar, para curar, para discipular, e assim como ele, nós precisamos identificar essas oportunidades no nosso dia a dia, fazer o mesmo. Prioridades. Como, pastor? Você quer ver alguns exemplos de prioridades, queridos, de discipulado? Usar os momentos diários. Como assim, pastor? Em vez, queridos, da gente ficar um grande tempo ou fazer um grande evento de evangelismo, por que a gente não usa oportunidades cotidianas? Convida alguém para tomar um café. Quem aqui fez a tarefa essa semana de mandar uma mensagem para um amigo, uma amiga? Eu fiz. Falei com ele, mandei domingo, eu estava aqui, vocês viram fazendo no meu celular. Durante a segunda-feira ele me respondeu, a gente conversou em alguns momentos. Na sexta-feira à tarde eu ia atendê-lo, mas na sexta de manhã eu tive um problema de saúde e não pude. Mas eu me conectei com ele. De repente, tomar um café, almoçar com a pessoa. Aqui, queridos, é um momento diário. A gente pode usar os momentos que nós temos na vida. Isso aqui é um exemplo de priorizar o discipulado. Você quer ver outro momento? Aproveitar deslocamentos. Quantas vezes eu já fiz isso? No caminho do trabalho, da escola, usar esse tempo às vezes para discipular alguém, seja pessoalmente, seja através de uma chamada, de um áudio. Muitos discípulos de Jesus aprenderam com ele enquanto ele estava caminhando. Você quer ver um outro momento que nós podemos priorizar discipulado? Reduzir o tempo desperdiçado. Meu Deus! Avalie quanto tempo nós gastamos hoje, queridos, com as redes sociais, com os entretenimentos, outras atividades que pode às vezes ser diminuídas para a gente investir mais tempo, mais horas naquilo que tem peso de eternidade, naquilo que tem peso eterno. Muitas vezes nós gastamos horas, queridos, consumindo conteúdos irrelevantes, conteúdos, enquanto isso pessoas ao nosso redor estão precisando de uma atenção, de um cuidado espiritual. Cria compromisso intencionais. Essa é uma outra estratégia que eu faço uso, queridos, para priorizar o discipulado. Essa semana, o Léo, ele entrou em contato comigo sobre um casal que queria conversar com a gente, e a gente falou, ok, vamos, e marcamos, e aí hoje de manhã nós estávamos aqui, o casal já nos procurou, e disse, pastor, vamos tomar um café e tudo e tal, depois já acertamos tudo. Ou seja, nós precisamos ser intencionais, queridos. Reserve em sua agenda um horário fixo, às vezes, para discipular alguém, para estar com alguém. Da mesma forma, queridos, que às vezes nós aguardamos ou agendamos reuniões, temos compromissos no trabalho, compromissos importantes. Se nós valorizarmos o nosso discipulado, nós vamos ver, queridos, que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém? Coisas extraordinárias. Eu gostaria de chamar a equipe de Ministério de Louvor aqui nesta manhã, e eu quero simplesmente, neste momento, terminar com o último ponto nesta manhã, que é conectar pessoas a Cristo através do tempo. Como é importante a gente conectar pessoas a Cristo através do tempo, queridos. Nós podemos fazer isso. Quando nós vemos a escritura no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz assim: sejam sábios quanto à vossa maneira de viver com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Paulo não estava dizendo para a gente ser sábio com os de dentro, para ser sábio com os de fora. Em outras palavras, nós precisamos, queridos, decidir discipular pessoas como prioridade em nossas vidas. Por quê, pastor? Porque discipular não é sobre achar tempo disponível. Discipulado não é achar tempo para estar com as pessoas, mas é criar tempo para aquilo que é essencial no reino de Deus. Se eu achar tempo, eu vou estar com a pessoa. Irmão, você nunca vai achar tempo. Você tem que criar esse tempo. E é assim que nós vamos conectar as pessoas a Cristo.
Nós precisamos sair daqui nesta manhã entendendo, eu tenho que mudar algumas coisas, eu tenho que criar esse tempo para estar com as pessoas. Timóteo 2,2, 2 Timóteo 2,2, Paulo também nos ensina isso, ele diz, o que de mim ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, para que eles possam transmitir a outros. Paulo estava dizendo, se você ouviu de mim, Timóteo, segunda geração, transmite isso a homens fiéis, para que ele transmita a outros. Só que nesse versículo nós encontramos 4 gerações de discipulado, porque o discipulado não acontece de forma automática. O discipulado requer investimento intencional de tempo. Eu crio tempo para discipular. Nós precisamos entender, queridos, que as pessoas não são números, pessoas não são eventos, pessoas, queridos, a vida das pessoas precisam de acompanhamento contínuo, elas não são números. Quando eu olho para essa igreja, eu não vejo número, eu vejo pessoas. São pessoas. Se vocês me perguntarem aqui, pastor, o Léo está começando a trabalhar aí agora, mas quantos discípulos? Eu não sei, porque eu não fico perguntando se quantos números, Quando Jesus ele chamou os seus discípulos, ele não apenas ensinou eles por meio de sermão, mas ele caminhou com eles diariamente, compartilhando experiência, corrigindo, orientando suas vidas. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero te dar três chavezinhas para você conectar as pessoas a Cristo. Primeiro, tenha tempo para ouvir as pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas, queridos, antes de serem ensinadas. Muitas vezes, as pessoas carregam dores, dúvidas, situações difíceis, desafios, e isso exige atenção dessas pessoas. E nós precisamos parar. Jesus, ele sempre ouvia as pessoas antes de ensinar, como por exemplo a mulher samaritana, Nicodemos. Segunda coisa, tempo para ensinar. Se você ouviu, agora você pode ensinar. Essa é uma maneira que nós conseguimos conectar as pessoas a Cristo. Em outras palavras, o discipulado não é um evento único que eu sento com o urbano e acabou. Não funciona assim. Discipulado é um processo, é estar junto, é ensinar, caminhar. Isso requer paciência, repetição, ajuda, porque é nesse dia a dia que a pessoa vai crescendo na fé, porque ela vai começar a aplicar os princípios de Deus na vida dela. Terceira coisa, queridos, tempo para orar juntos. Ouça, ensine e ore com as pessoas. Esteja ao lado das pessoas, ore com elas. Como é importante, queridos, entender isso. A oração, a intimidade, ela fortalece a fé das pessoas. Ela fortalece aqueles que nós estamos discipulando. Nós precisamos criar esse vínculo mais forte e ajudar essas pessoas a construir essa confiança em Cristo. Jesus, ele orava constantemente por seus discípulos e com seus discípulos. Estava ali junto, mostrando a importância da intercessão. Sabe, queridos, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Em outras palavras, se a gente permanecer, crendo, Deus vai fazer uma obra na vida dos nossos discípulos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque mesmo que a gente se canse, a gente não pode desfalecer. É comum, eu sei que é comum, eu vivo isso. Às vezes a gente sentir um desânimo porque a gente não vê resultados rápidos, né? A gente investe, às vezes não vê aquele resultado. No entanto, queridos, o crescimento vai acontecer no tempo certo. Paulo plantava, Apolo regava, mas o crescimento vinha
fazer a nossa parte. Nossa missão é ser constante, fiéis, acompanhando o tempo todo. Então, a conexão com as pessoas exige tempo. Feche os seus olhos. Nós vamos estar cantando uma canção. Eu queria que você meditasse nela. Nosso tempo. Será que nós estamos investindo, gastando nossa vida diante do Senhor? Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Quando nós dedicamos tempo ao discipulado, nós estamos investindo tempo na eternidade. Que nesta manhã nós recebemos, Senhor, essa unção da parte de Deus, de que nós estamos aqui prontos para receber da parte do Espírito Santo essa conexão com as pessoas através de um tempo